Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos na fé, tudo bom? Trazendo mais um vídeo aqui para vocês, né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de estudar e muitas das vezes a gente acaba estudando coisas que a gente fica com a trave, né? Não só nos olhos, mas com a trave na garganta, para poder falar também com as pessoas, mas a gente não consegue, então é por isso que eu estou trazendo vídeos aqui para vocês nesse canal, tá bom? Canal Irmãos na Fé, sejam todos bem-vindos, tá bom? Aqui também é um comentário do irmão de vocês também, como eu falei, os vídeos que eu assisto, eu não posso comentá-los na hora, né? Eu posso não rebater, mas também trazer a minha explicação também, ou uma dúvida também que eu tenha e expressar. Então eu estou aproveitando os vídeos que eu estou fazendo para poder expressar e colocar também, né, para aqueles que também têm a mesma dúvida que eu, ou querem saber, entendeu? Tem as mesmas ideias, tá bom? O começo do vídeo, né, uma pergunta: pastor, bispo ou padre, né? Já de começo aqui eu vou deixar um versículo para vocês, tá? Deixei aqui aberto muitos versículos aqui, vocês podem ver muitas janelas aqui no YouTube. Eu não vou ver na Bíblia aqui na mesa, porque senão você não ficar perdido. Então ele aqui, Mateus 18 diz assim, ele fala a respeito do que, ó, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Se vocês quiserem continuar lendo aqui, vocês leem, mas vai ser o principal para mim, tá? Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, Mateus 8,6, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha, já começa por aí. Então, começando com essa palavra aqui, eu vou ter que me policiar ao máximo para que as minhas palavras não desliguem, tá? Como muitas pessoas aí, talvez elas estejam falando coisas aí que não estão sendo impensáveis e também não estão pensando na consequência, né? Mas é o seguinte, pessoal, meus irmãos, vamos começar por aqui, tá? Vamos começar por Moisés, tá bom? Moisés, que foi o patriarca, onde no monte da transfiguração o Senhor encontrou com Moisés também e Elias, né? Como assim diz na palavra do Senhor, Moisés significando a lei e Elias o profeta, tá bom? Então diz assim, Deuteronômio 6, o grande mandamento, Moisés diz ao povo, né? Moisés como líder, né? Vocês vão entender. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e a lei e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esse mandamento na terra, e que vão entrar e não vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e a lei que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica aonde vão viver. Tá bom? Começo de tudo aqui, Moisés, um líder do povo, que Deus levantou Moisés. Muitos aí já leram, viram novela, já viram filme. Tá bom? Ele foi levantado por Deus naquela época para poder guiar o povo, e ele, instruído por Deus, ele deu as leis ao povo para que o povo cumprisse a lei. Meditem nessa palavra. E vem mais aqui, no 6 aqui. Esse aqui, esse link aqui eu peguei no Google mesmo, tá aqui, ó. Bíblia Sagrada, Bom Dia, Nova Tradução na língua de hoje, tá? Aí diz aqui, ó, em Deuteronômio também: guarde sempre no seu coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Isso é muito importante, amém, irmãos? E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços. Olha ele estava querendo passar para a gente nessa palavra para que a gente
possa olhar a lei de Deus, a responsabilidade e o temor tão grande para que a gente possa fazer de tudo para a gente não esquecer em momento algum, no nosso acordar, no nosso dormir, no nosso dia a dia, no decorrer do dia, em momento nenhum esquecer. Amarre essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Até aqui por enquanto, tá? Se o vídeo ficar muito longo, eu vou fazer igual eu fiz no vídeo anterior que eu fiz. Eu acabei de terminar o vídeo anterior a respeito do dízimo de oferta nas igrejas. Então vai ter no final do vídeo aqui uma continuação aqui, capítulo 1, 2 e 3, tá? O mesmo nome, pastor, padre e pastor, bispo e padre, e a continuação, tá bom? Não vou pregar, mas eu vou passar para vocês aquilo que Deus fala, não sou eu, tá? Deus fala. Olha só a veracidade do que Moisés, levantado por Deus, tentou passar naquela época. A responsabilidade de guardar a lei de Deus, para que você pudesse escrever até no batente da porta, para quando você fosse sair, você vê a lei, para quando você entrasse na sua casa, você vê a lei. Na minha casa aqui, na parte de dentro da minha casa, tem uma mãozinha com os dizeres. Salmo, no versículo 8, mas fala assim: o Senhor te guardará por de frente e por detrás, e sobre ti colocará as mãos, né? Mas olha que interessante, muitas das vezes eu me esqueço. Interessante, né? Muitas das vezes eu esqueço que aquela mãozinha está ali. Eu só lembro mesmo quando eu olho para a porta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: muitas pessoas, como a palavra do Senhor diz aqui, ó, eu já vou voltar rapidão para essa, mas eu vou falar da palavra, não sei o que estou falando, diz aqui, ó, apostasia, tá bom? Qual o significado da apostasia? Tá na Wikipédia, né? Apostasia. Apostasia em grego antigo, tá aqui apostasia, esse nome tem o sentido de um afastamento. Será que nos dias de hoje nós estamos nos deparando com isso? Quando nós ligamos a televisão, quando nós saímos de casa, quando nós conversamos com algum irmão, ou quando nós abrimos a internet para pesquisar um vídeo, ou no Facebook, será? Eu acho que sim, né? Então diz assim: tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de algumas coisas, uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação, ao contrário da crença popular. Não se refere a um mero desvio ou um afastamento em relação à sua fé e à prática religiosa. Podem manifestar-se abertamente ou de modo oculto. Olha só. Amados, por que eu estou falando isso? Porque como eu falei para vocês, e costumo falar, eu gosto muito de assistir vídeo. Eu até, pela misericórdia de Deus, eu sou um líder, né? E até mesmo quando eu tenho a oportunidade de ministrar, né, a palavra do Senhor no ministério, eu costumo falar muito para os meus irmãos, porque a mídia esconde muita coisa, esquece, Facebook, WhatsApp, esquece. Nós somos liderados por uma ordem. E olha, presta atenção nessa palavra que eu estou falando, nós somos liderados por uma ordem, né? Uma ordem que manda tudo aqui na terra. O que seria essa? O enganador. O mundo jaz no maligno, então nós estamos praticamente no terreno do inimigo. Né? Praticamente nós estamos no terreno do inimigo, então ele vai querer manipular nossa mente de todas as formas, né? Ser nosso culto também, para que ele não seja descoberto. Então o que acontece? Eu costumo também falar para as pessoas que eu conheço: estuda, lê a Bíblia, vai na internet, procura uma pessoa influente também. Mas para minha surpresa, até essas pessoas que estão sendo influentes para mim, ou que estavam sendo influentes para mim, estão tentando influenciar para um desvio, para uma apostasia. Qual seria essa apostasia? A apostasia é de você parar de olhar para uma pessoa que está para te ajudar. Quem é esse? O pastor. Infelizmente, não generalizando todos, porque eu conheço pastores do bem, verdadeiramente de Deus, mas muitos aí estão como lobos em pele de ovelha. Verdade, eu não desacredito nisso, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo também é poder passar minha visão para vocês também, né, dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, nos dias passados, Deus levantou Moisés. Por quê? Por que Deus levantou Moisés?
Porque todo povo, e vocês querem concordar comigo, todo povo não consegue andar com as suas próprias pernas. Não existe ninguém nessa terra que consiga andar com as suas próprias pernas. Todo mundo precisa andar num incentivo, num embalo, numa advertência, numa repreensão, né? Por isso, muitas das vezes a gente vai para a escola, a gente tem que aprender, mas o que acontece? O próprio ser humano tem dentro de si mesmo a rebeldia. Porque muitas das vezes, no tempo de escola, agora piorou mais ainda, porque nos dias de hoje vence o inimigo veio oprimindo mais ainda o povo para a desordem, para a bagunça. A palavra do Senhor tem se cumprido muitas das vezes. Eu não sou uma pessoa que quero mudar a palavra do Senhor, nem posso, nem consigo. Quem sou eu? Porque aquilo que já está escrito no livro de Apocalipse tem que se cumprir. Eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada. Mas o que nós podemos fazer é abrir nossos olhos espiritual. Por que olho espiritual? Vamos mais para uma palavra que já fiz a apostasia. Então vamos dizer aqui, só para não confundir. Já fiz também essa daqui, também já vou tirar aqui. Se ficar longo, então eu vou fazer por partes, tá bom? Vamos aqui no Nicodemos. Olha só que interessante, Nicodemos. Nicodemos, para o meu modo de entender e para passar para vocês o que eu entendi com Nicodemos, Nicodemos é um líder de um povo que está na cara, lógico, mas vocês vão entender. É um líder de um povo que ele recorreu à Bíblia nos dias de hoje. Nos dias de hoje, tá? Para vocês entenderem. Seria esse um pastor, um bispo, um padre, que ele recorreu à Bíblia para buscar orientação na palavra do Senhor. Porque ele mesmo não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Estou falando nos dias de hoje, tá? Então, o Nicodemos, no dia de hoje, é um padre, um bispo, um pastor, que já não está entendendo mais nada que está acontecendo no mundo, sobre mudança climática, sobre tudo que está acontecendo, a desordem mundial. Ele recorreu à Bíblia para buscar entendimento. Só que, voltando agora no Nicodemos do tempo de Jesus, ele foi ter em secreto com Jesus porque ele era influência. E todo povo, não estou pregando, tá? Só para entendimento também de muitas pessoas que não conhecem direito. Esse foi ter em oculto com Cristo de noite, para que ninguém visse ele conversando com Jesus, porque como ele também era uma influência, e o povo que também estava debaixo da hierarquia dele desacreditava de Cristo, tanto que foi esse que matou os líderes, né, dos dias de hoje também, que matam muito Cristo, né, todos os dias. Então ele foi ter com Jesus no particular, e ele pergunta, e Jesus ele fala para ele que para que ele pudesse, ele teria que nascer de novo, né? E eu vou ler aqui algo aqui de quem foi Nicodemos. Aqui, vamos ver. Nicodemos é um personagem citado do Novo Testamento, no Evangelho segundo João. Ele desperta o interesse das pessoas acerca da sua história, principalmente pelo episódio em que ele se encontra com Jesus. A seguir conheceremos um pouco mais sobre quem foi Nicodemos e em quais passagens bíblicas ele é mencionado. Diz aqui, quem era Nicodemo? Nicodemo foi um fariseu, lembra que foi que perseguiu Jesus? Então ele teve que ir de noite, para ninguém ver ele, porque ele tinha as incógnitas dele, ele tinha as dúvidas dele, ele sentia algo de Deus em Jesus, mas ele ficava meio naquela, eu sou um líder e o povo que está abaixo de mim é contra Cristo, e se eu for diante de Cristo, eles vão meio que também acompanhar esse meu caminho. Então entendo o que eu estou falando a respeito dos dias de hoje. O líder espiritual. Quem é o líder espiritual que tem que seguir? A Cristo, para que os rebanhos também possam também estar no caminho de Cristo. Então diz assim, Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus.